Oi, eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Basicamente, nós ajudamos empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. Mas você deve estar se perguntando, beleza, mas por que eu estou falando com você que é palestrante? Deixa eu te explicar. Vou te explicar contando uma história, tá? Esses dias, algumas semanas atrás, o que aconteceu? A gente estava gravando um podcast, eu aqui na Motive gravo alguns podcasts com palestrantes para poder criar conteúdo e conseguir divulgar esse conteúdo para os nossos clientes. É uma forma de entreter eles, né? Porque a gente não fala sobre o palestrante, não chega aqui e fala, eu falo palestra disso e daquilo. Não, eu quero saber sobre a vida do cara, sobre a paixão dele. Você é palestrante, você sabe que o que você faz é por paixão, né? Não é por dinheiro. Você não faz isso para simplesmente vender, você quer divulgar a sua mensagem. Você acredita que a sua mensagem vai impactar e vai ajudar um monte de gente. E é exatamente isso que eu tento extrair desses podcasts. Se você nunca assistiu os podcasts da Motive, dá uma olhada lá nos canais de podcast como Motivecast. E lá no nosso canal no YouTube, Motive Oficial, também tem os nossos podcasts e vários outros vídeos que são direcionados para clientes. Fala em clientes, aqui na Motive os nossos clientes, o nosso foco é para atender eventos corporativos. Então na maioria das vezes nossos clientes são gerentes de RH e de marketing, tá? Mas fechando parênteses e voltando para a história, o que aconteceu? Eu me lembro que algumas semanas atrás a gente tinha marcado de gravar com um palestrante parceiro nosso aqui que a gente sempre está indicando aí para os nossos clientes. E aí quando ele chegou aqui, ele falou assim pra mim, antes da gente começar o podcast, a gente estava conversando, a gente sentou aqui nessa mesma sala, eu me lembro que eu estava aqui nessa cadeira, ele ali no sofá, e a gente começou a conversar e ele falou, ô Lucas, mas espera aí, essa já é a segunda vez que eu venho aqui, e eu já dei uma palestra pro seu pessoal, e cara, por que a gente não conseguiu fechar uma palestra ainda? Eles até me indicam, eles até entram em contato comigo para saber se eu tenho disponibilidade. Caramba, mas a gente nunca conseguiu fechar nada. O que acontece? Me fala aí, me fala a verdade. Por que a gente nunca fechou nenhum trabalho? E eu fiquei pensando, caramba, o que eu posso fazer para ajudar esse cara? Sei lá, o fechamento de palestras, você vive isso. Você sabe, você é palestrante, o fechamento de palestras não é uma ciência exata. Coloque 2 mais 2 e vai dar 4. Infelizmente as coisas não funcionam assim. As coisas são bem mais loucas e subjetivas. E eu tentei encontrar formas de ajudar esse palestrante que estava aqui conversando comigo esse dia sobre como eu poderia ajudar esse cara a aumentar o número de conversão dele, não só com a gente, mas tipo, de todo mundo que entra em contato com ele, sabe? De outras agências que entram em contato com ele, de clientes que entram em contato diretamente com ele. Eu fiquei pensando, caramba, como é que eu posso fazer para ajudar esse cara? E aí eu comecei a questionar ele sobre como que ele está se divulgando, quais são as práticas dele, como que ele está trabalhando, como ele está gerenciando a carreira e a imagem dele como palestrante. E foi uma conversa muito interessante, a gente entrou em vários assuntos como AdWords, divulgação na internet, pelas redes sociais, e-mail marketing, Instagram, Facebook, e ele me falou sobre várias coisas que eu fui ouvindo e eu fui pensando, caraca, isso daqui está totalmente errado, não é dessa forma que você tem que fazer. E a gente foi conversar sobre isso, eu falei, não faz desse jeito aqui, por exemplo, por exemplo, Facebook. Ele costuma ter uma prática de envio de vídeos lá no Facebook em que ele envia diretamente por mensagem para todos os caras da lista de contato dele. E eu estava conversando com ele e falei, eu não vou falar o nome dele, mas vamos supor que o nome dele seja Rogério. Ô Rogério, mas por que você está fazendo dessa forma? Por que você envia direto por mensagem? Ele, não, é que eu quero que o cara receba diretamente ali a minha mensagem. O Facebook não vai entregar para todo mundo, eu sei disso. E aí ele falou, né? E aí por isso que eu envio por mensagem. Aí eu fiquei pensando, cara, mas vamos se colocar no lugar do cliente aqui. Se eu sou cliente ou se eu sou, sei lá, uma pessoa aleatória da sua lista e recebo um vídeo seu lá pelo direct, tipo,
aquilo não tá me interessando naquele momento, eu não vou querer abrir aquele vídeo. Quem abre, né? Então, a gente não costuma abrir coisas aleatórias desse jeito. E aí eu falei pra ele, você acha que é interessante realmente você mandar esse vídeo, tipo, eu entendo totalmente ele e eu entendo totalmente vocês, às vezes, quando vocês tomam alguma estratégia, alguma atitude pensando, tipo, como, vamos pegar a linha de raciocínio do Rogério, quando ele falou assim, eu vou mandar direto por lá porque por lá eu tenho certeza que eles vão receber. A lógica tá ok, eles com certeza vão receber com muito mais efetividade do que se o Facebook entregasse. O Facebook, todo mundo sabe, ele não entrega tudo que você posta para toda a sua lista que está lá na sua página, ele não entrega para todo mundo, e é por isso que você tem que pagar, para aumentar o número da entrega, tá? Mas esse é um outro assunto, a gente pode conversar depois. Então a lógica que ele usou para divulgar a mensagem dele fazia bastante sentido, mas aonde está o segredo e o que fazia mais sentido é eu me colocar na cadeira do cliente. Então eu acho que esse é um dos segredos que eu vejo os palestrantes cometer mais erro, tá? Eu trabalho aqui numa agência de palestrantes. Eu recebo contatos de palestrantes e de clientes todos os dias. Então eu sei totalmente do que eu estou falando, confia em mim. E o erro que eu mais vejo são palestrantes que não se colocam na cadeira do cliente. E aí o que acontece quando eles fazem isso? Eles até acertam na lógica. E aí que tá a questão. É aqui que muita gente empaca, porque eles pensam, eu tô fazendo tudo certo. Você tá fazendo tudo logicamente certo. Mas lembra, palestras, o mercado de palestras não é objetivo, é um mercado subjetivo. Então a gente precisa gastar tempo e energia sentando e se colocando no lugar do cliente e pensando, como eu me sentiria se eu recebesse essa ação que eu estou criando agora. Então vamos pegar lá a ação que o Rogério fez, por exemplo. Ele estava me enviando conteúdo pelo direct, mas eu no lugar do cliente, sentado aqui e acabo de receber o direct dele. Eu estou vendo aqui sobre o coronavírus, eu estou vendo sobre a política, eu estou vendo sobre a economia, eu estou vendo sobre quando as coisas vão se normalizar e eu recebo uma coisa relacionada à motivação. O problema não é o conteúdo. Pode ser que daqui a 3 horas eu queira receber aquele conteúdo de motivação, mas pode ser que naquela hora eu não queira. Então, você consegue perceber como as coisas ficam abertas, subjetivas? Como não é efetivo você fazer ações pensando na lógica antes de se colocar na cadeira do cliente? Bom, eu contei essa história para você por quê? Porque depois de ter essa conversa com esse cara, depois da gente conversar, eu fiquei pensando, caramba, tem várias coisas que eu já errei aqui na Motive, que eu já coloquei em prática, que Foram 4 anos, né? Foram 4 anos de Motive, que a gente já caiu em várias armadilhas que a gente teve que errar para entender. Que o cara tava aqui sentado conversando comigo e ele tava cometendo vários erros diferentes e vários erros iguais, e ele nem sabia, e eu já tinha passado por aquilo. Eu poderia e falei para ele quais eram as práticas legais para fazer no e-mail, para fazer no AdWords, que análises ele poderia fazer para potencializar as estratégias. E aqui está o segredo, todas essas análises e todas essas dicas que eu passei para ele foram pensadas e desenvolvidas primeiro sentando na cadeira do cliente e depois pensando na lógica. Então, naquele dia que a gente sentou aqui, eu fiquei pensando, caramba, a gente recebe em média 5, 6, 7 e-mails por dia de palestrantes querendo entrar no nosso site, de palestrantes querendo entender como que faz para aumentar o número de palestras, palestrantes achando que simplesmente por entrar no nosso site os clientes vão começar a entrar em contato com ele vai começar a converter. Mercado de palestras não é objetivo, é subjetivo. Depois dessa conversa eu pensei, eu acho que eu posso ajudar muita gente com esse tipo de informação.
A gente não divulga, o nosso foco é atender os nossos clientes. O gerente de marketing, gerente de RH que entrou em contato com a gente, querendo fechar palestras, palestras em eventos corporativos. Esse é o nosso foco. É uma forma da gente distribuir o nosso propósito. Exatamente. E aí o que acontece? Eu já vou falar sobre isso que a Natália disse que é muito importante. Inclusive a Natália eu te apresento no outro vídeo, ela tá ali atrás da câmera gravando isso daí. Ela não quis gravar porque hoje ela não se produziu, né? Não se maquiou. Mulher gosta de estar bem atrás da câmera. Então, o que acontece? Eu vou falar rapidinho sobre o que ela estava falando daqui a pouquinho, mas depois que eu tiver essa conversa com esse palestrante e depois que eu conversei com ele e vi no olhar dele, tipo, quando eu falava, ele, caraca, isso daqui faz muito sentido. Nossa, só essa dica que você me deu já valeu essa minha visita aqui para vocês, para conversar com vocês. E depois que eu fui vendo aquelas fichas caindo na cabeça dele, e aquele brilho no olho que ia surgindo no olho dele, eu fiquei pensando, caramba, seria íntegro da minha parte, seria legal da minha parte compartilhar com pessoas que inspiram outras pessoas, como potencializar todo esse peso, toda essa divulgação, esse trabalho bonito que eles fazem por todo o Brasil. E agora entrando no que a Natália falou aí sobre nossa missão, eu quero contar um pouquinho da nossa história. Quero te falar um pouquinho sobre a Motivação Palestras. Nós somos uma agência de palestrantes que temos só 4 anos de existência no mercado de palestras. E quando a gente começou a Motive, eu me lembro que a Natália ainda estava trabalhando em uma outra empresa. Ela é minha sócia, eu não sei se eu já falei aqui nesse vídeo, mas a Natália é cofundadora da Motive. Nós dois criamos a Motive. E nessa época ela estava trabalhando em uma outra empresa enquanto eu estava fazendo as coisas acontecer na Motive. E o que acontece? Durante todo o período em que a gente não conseguia vender palestras, a Natália era quem colocava o dinheiro ali do salário dela, colocava para pagar as contas. E eu me lembro que foi uma época pesada. Apertada. Foi uma época super apertada porque a gente passou quase 6 meses sem vender uma palestra. E eu não estava trabalhando, ainda morava na casa dos meus pais, mas eu não estava trabalhando e tinha a pressão ali de precisar ajudar nas despesas de casa, a pressão de estar fazendo uma coisa que não estava rolando, não estava dando certo. E a faculdade da Natália atrasada. Ia falar isso agora. E a pressão da Natália tá pegando todo o salário dela e colocando dentro da Motive. Cara, nessa época a gente estava fazendo faculdade. E nessa época ela ficou com a faculdade dela atrasada durante praticamente o semestre inteiro. Porque estava ajudando a Motive a fazer as coisas acontecer. E eu me lembro que antes... Aqui está um detalhe bastante engraçado que eu acredito que vocês palestrantes devem passar bastante por isso. Antes da gente iniciar a Motive, eu fiz um curso de AdWords. Tinha um amigo nosso que tinha feito esse curso de AdWords, ele era um curso online, e ele falou, se quiser eu te passo o link. Me passou o link, eu comecei a fazer o curso e eu achava que esse curso ele ia me ajudar a entender e virar um mestre do AdWords. AdWords é a gavetinha ali que traz mais clientes pra gente. E eu fiquei pensando, caramba, depois que eu fizer esse curso aqui, eu não vou precisar nem pagar pessoas para fazer isso. A gente já economiza um dinheiro, a gente não tem dinheiro. Caramba, a gente estava começando um negócio ali com a minha rescisão, que eu tinha acabado de sair de uma empresa e tinha pegado a rescisão, só que aquele dinheiro já tinha ido embora e a Natália estava trazendo dinheiro, trazendo a faculdade dela para fazer as coisas acontecer. Eu já entrei no projeto da Motive no primeiro mês sabendo que a gente estava com a corda no pescoço e eu precisava fazer o negócio acontecer. Tá? E aí eu entrei, alguns meses antes eu fiz esse curso de AdWords e eu entrei na Motive já colocando as coisas que eu aprendi em prática. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses recebendo um orçamento por semana. Eu me lembro que toda vez que eu ouvia o barulhinho do e-mail caindo lá na caixa de e-mail, já me dava aquele frio na barriga, aquele nervosismo, ansiedade na minha barriga, pensando, é um cliente, eu quero atender esse cara. E aí quando eu ia lá no e-mail olhar, às vezes era um orçamento, às vezes era um e-mail marketing.
Quando era o e-mail marketing dava muita raiva, porque caramba, eu só estava esperando aquela oportunidade de receber aquele cliente que eu ia atender como ninguém nunca atendeu esse cara. Eu não sei se você já se sentiu assim. Caramba, eu só preciso de uma oportunidade. Me passa um cliente que quando eu atender esse cliente, ele vai ver que ninguém nunca atendeu ele tão bem quanto eu atendi. Caramba, ele vai ver que ninguém é tão bom quanto eu e ninguém tem o preço tão bom quanto o meu. Era exatamente assim que eu me sentia. E essa foi outra coisa que, depois de ter essa conversa com o palestrante que eu contei para vocês, depois de lembrar que eu recebo vários pedidos de ajuda e associação de palestrantes por dia, eu pensei, caraca, tio. Caraca! Eu já passei por isso. Eu já passei exatamente pelo que eles estão passando. E essa ficha não tinha caído na minha cabeça ainda. Eu já passei exatamente pelo que eles estão passando. Vocês são empreendedores da mesma forma que eu. E apesar da gente ser uma agência de palestrantes e vocês serem palestrantes, nós praticamente estamos no mesmo barco. Porque a gente atende os mesmos clientes. A gente faz o mesmo tipo... Teoricamente, a gente precisa fazer o mesmo tipo de divulgação, a gente precisa atender de formas semelhantes. E eu fiquei pensando, caramba, mais um motivo, as fichas foram começando a cair, mais um motivo para eu precisar ajudar esses caras. E aí, voltando para a história, naquele começo eu recebia um orçamento por semana, toda vez que entrava um e-mail era aquele frio na barriga para atender esse cara da melhor forma possível, passar um preço matador que ninguém com certeza vai ter passado, mas... Uma semana depois, quando eu entrava em contato de novo com ele, ele falava para mim, não vamos ter mais palestrantes nesse evento, ou então o evento foi cancelado, ou então eles me passavam respostas que lá no fundo eu sentia que não era isso que tinha acontecido. Ou eles tinham fechado com outra agência, ou tinham entrado em contato com palestrante, não sei, mas tinha palestrantes. Inclusive ali na hora do desespero eu me lembro de várias vezes ter entrado no site das empresas e ter visto lá que o evento aconteceu e teve palestrante, não foi realmente aquilo que a pessoa me disse. E eu ficava pensando, aonde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Foram exatamente as palavras que o palestrante sentou aqui e falou para mim. O que eu estou fazendo de errado? Me fala. E eu me lembro de naquele dia ter sentado e pensado nisso. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer para as coisas acontecerem? Bom, não sei se esse é... Como eu te disse, né? O mercado de palestras é subjetivo, não é objetivo. Então, o que eu vou falar que funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para você. Pode ser que você já esteja bem nisso, ou pode ser que isso não esteja perfeito, mas esteja bem encaminhado e você precisa de ajuste em outras coisinhas, tá? Mas o que funcionou para mim naquela hora foi dar o tiro de misericórdia. O que aconteceu? Já estava finalizando o semestre, a Natália já estava com o semestre praticamente todo atrasado na faculdade, eu já estava ali há quase um ano na casa da minha mãe sem trabalhar e ela só me via no computador. Ela acreditava em mim, meus pais acreditavam em mim, colocavam fé, me davam força, mas eu não me sentia bem com aquilo. Era um ano ali sentado e sem poder ajudar eles. Eu estava me sentindo cada vez mais desconfortável e eu pensei, não é possível, eu vou ter que fazer isso acontecer ou eu vou ter que começar a trabalhar e desistir disso daqui para ter dinheiro. Infelizmente é o dinheiro que move o mundo, né? E eu me lembro que quando estava quase acabando o semestre, eu conversei com a Natália e a gente resolveu dar o tiro de misericórdia. Eu resolvi entrar em contato com um amigo meu e pedir um dinheiro para ele emprestado. Então a gente pediu um dinheiro emprestado para esse cara, ele me emprestou, confiou em mim, me emprestou esse dinheiro e a gente usou esse dinheiro para colocar em algumas estratégias de marketing e para pagar uma agência especialista que pudesse fazer esse trabalho de marketing para a gente, para trazer clientes, que era a nossa maior dor, a gente não conseguia trazer clientes.
um orçamento por semana, 4 orçamentos por mês. Como uma empresa sobrevive com 4 orçamentos por mês? Não dava. Então a gente resolveu pegar esse dinheiro e falar, vamos ver se isso vai resolver a nossa vida. Essa é a nossa última cartada. E aquele dinheiro, para falar a verdade, eu não sabia como eu ia conseguir pagar se não tivesse dado certo. Mas eu resolvi arriscar. Eu estava confiante que ia dar certo. Então eu peguei o dinheiro emprestado com ele, uma parte a gente deslocou para verba de marketing, outra parte a gente pagou uma agência especialista para criar as estratégias online para distribuir todo esse dinheiro que a gente iria alocar para a divulgação. Eu me lembro perfeitamente que eu entrei em contato com a agência na sexta-feira, a gente pagou eles, começou o trabalho e eu coloquei o dinheiro nas redes sociais, divulgação, etc. E eu me lembro perfeitamente que na segunda-feira entraram 4 pedidos de orçamento para mim. Em um dia só. Na segunda-feira, 4 pedidos em um dia só. Eu não sei se você está prestando muita atenção nesse vídeo, mas eu acabei de falar que eu recebia 1 por semana. 1 por semana, 4 por mês. Em um dia eu recebi 4. E eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. E quando eu acordava, eu me lembro que nesses dias eu acordava tipo 6 horas da manhã para arrumar as coisas e deixar aquilo prontinho para quando aparecesse a oportunidade, eu arrebentar. Eu tá pronto. Eu tinha obrigação de estar pronto. Eu não podia deixar a oportunidade passar escorrer pelas minhas mãos, pelos meus dedos. Eu não podia deixar isso acontecer. Então estava sempre pronto, sempre a postos, só esperando a oportunidade chegar. Naquele dia a oportunidade chegou. 4 pedidos de orçamento. No outro dia, 4 pedidos de orçamento. No outro dia, 4. No outro dia, 5. Naquele dia, eu recebi o equivalente de pedido de orçamento a todo aquele semestre que a gente estava trabalhando. Naquele mês, a gente fechou a nossa primeira palestra. E a nossa primeira palestra está enquadrada aí na parede do nosso escritório. Eu acho que eu posso até quebrar o protocolo aqui, eu não sei se vai ficar legal depois, então peço desculpa para vocês, mas eu quero mostrar para vocês a nossa primeira nota fiscal que está enquadrada na nossa parede, tá bom? Então, dá uma licencinha. Essa daqui é a nossa primeira nota fiscal, uma palestra que a gente fechou para o Sebrae. Para vocês verem que eu não estou contando história, hein? Deixa eu arrumar aqui a câmera agora e terminar a história aqui para vocês, que a gente já está finalizando esse vídeo. Então foi naquele dia que a gente fechou naquele mês que a gente fechou a nossa primeira palestra. E quando isso aconteceu, eu me lembro que essa foi minha reação. Eu senti um alívio, porque eu acreditava que finalmente eu tinha achado o caminho das pedras. Caraca, como eu passei quase 6 meses sem notar que o erro estava vindo de mim. Eu estava tentando fazer uma coisa que eu não sou bom. Eu estava tentando fazer divulgação, não sou especialista nisso. O meu dever era cumprir as tarefas operacionais da empresa, porque era só eu ali naquele momento fazendo aquilo. O meu dever era pensar estrategicamente, porque era só eu ali fazendo aquilo. O meu dever era ter ideias para quando pudesse me reunir com a Natália, a gente ter mais ideias para fazer a aplicação. Meu dever não era ficar cuidando de pormenores do AdWords, do Facebook, das redes sociais. Não era esse. E a partir do momento que eu entreguei isso na mão do especialista, as coisas funcionaram. E caraca, eu nem ia passar tanto tempo nessa história, mas eu gostei de contar e fluiu. Mas a partir daí as coisas começaram a dar certo na Motive. Depois em outros vídeos eu vou contar para você alguns detalhes de outros erros e de outros aprendizados que a gente teve. Mas enfim, a gente chegou aqui há 4 anos de empresa, 4 anos no mercado em que tem concorrentes que já tem mais de 20 anos de empresa, sem exagero. E eu tenho total confiança para falar
falar que depois de 4 anos, se nós não estivermos no mesmo patamar que esses caras que já estão há mais de 20 anos no mercado, a gente está bem próximo, com certeza absoluta, por causa das várias práticas que a gente aplicou dentro desses 4 anos. Pegamos um corta-caminho muito bom. A gente pegou vários atalhos, no bom sentido da palavra, que funcionaram muito bem pra gente. Vários atalhos, de novo. Primeiro pensando e se colocando na cadeira do cliente e depois pensando logicamente, tá? E depois dessa conversa com esse palestrante aqui nesse dia, depois de ligar, ter um insight e ligar ali com a pontinha dos vários palestrantes que entram em contato com a gente todo dia, eu resolvi fazer um canal para compartilhar com vocês todos os aprendizados que nós tivemos e que nós estamos tendo durante essa nossa jornada aqui na Motivação Palestras. Eu vou quebrar o protocolo e vou mostrar para vocês aqui de novo a nossa missão. Essa é a nossa missão. Se você entrar no nosso site, você vai ver também. Expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. Como? Conquistando relevância nacional para mostrar para o brasileiro por meio de palestras e projetos sociais que são suas atitudes e escolhas que definem a sua sorte. A Natália falou que ajudar vocês hoje seria algo que estaria dentro da nossa missão. Por que estaria dentro da nossa missão? A gente acredita que o brasileiro é como se fosse um passarinho com uma cordinha amarrada na perna. Pessoal, qual que é a natureza do passarinho? É ficar andando no chão? Não. A natureza do passarinho é voar. Ele nasceu feito para voar. E a gente acredita que acontece a mesma coisa com o brasileiro. A nossa natureza não é ser um país subdesenvolvido, não é ser um país em desenvolvimento. A nossa natureza é estar no topo. Você com certeza já deve ter visto aqueles vídeos no Facebook do brasileiro que precisa ser estudado pela NASA, do brasileiro que faz umas engenhocas lá e faz as coisas acontecer. O jeitinho brasileiro positivo. O lado positivo do jeitinho brasileiro. E aí, é só a gente pensar mais profundamente nesse tema. Cara, a gente dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. Mesmo a gente sendo poldado, mesmo a gente estando com a cordinha amarrada na nossa perna, a gente dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. Imagina se a gente cortar essa cordinha. Mas a gente só vai conseguir cortar essa cordinha a partir do momento que a gente vê essa cordinha. E sabe o que a gente não vê? Que ela está enraizada aqui dentro da nossa alma. Essa cordinha, pra gente aqui na Motive, é representada pelo vitimismo e pelo complexo de vira-lata. Eu acredito que é o vitimismo e o complexo de vira-lata que está limitando a gente de ser um país desenvolvido. E eu acredito nisso porque tanto eu quanto a Natália viemos de famílias muito simples. A gente veio da periferia, da favela aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, Natália é de Santos. A gente veio da periferia, nós dois. Nós dois, quando éramos pequenos, fizemos parte de projetos sociais nos nossos bairros que ajudaram a gente, que deram ensinamento pra gente, que colocaram comida na nossa mesa numa época em que as nossas famílias passavam dificuldades. A gente poderia estar em um lugar muito diferente daqui. Talvez, se a gente tivesse feito algumas escolhas diferentes, eu não estaria nem gravando esse vídeo para você. Mas a gente acreditou desde lá de trás que são as nossas atitudes que definem o nosso futuro. Muitas coisas que pessoas falaram para mim que eu não ia conseguir alcançar, eu não acreditei nelas. Eu fiz acontecer. Eu alcancei. E eu acredito que ainda tem muita coisa para alcançar ainda. Muita coisa para eu fazer que hoje ainda as pessoas acreditam que eu não sou capaz de fazer. Que a Natália não é capaz de fazer. Que as pessoas que trabalham aqui com a gente na Motive não são capazes de fazer. E é isso que a gente quer. Mostrar para ela que essa cordinha no pé de cada um, esse vitimismo, esse complexo de vira-lata, são as únicas coisas que impedem a gente de fazer todos os nossos sonhos acontecerem. É por isso que o nosso lema aqui na Motive é: corte a cordinha. Eu quero
compartilhar com vocês agora o nosso lema e quero que isso seja... Eu vou me doar aqui o máximo possível para compartilhar tudo que a gente aprendeu durante todos esses anos, para fazer com que vocês potencializem a presença de vocês aí no digital e consiga ter mais clientes entrando em contato com vocês e mais palestras fechadas. Mas vamos entrar nessa vibe, vamos entrar nesse... Como chama? Vamos entrar nessa tribo do corte a cordinha. Vamos fazer a tribo do corte a cordinha. E eu quero ajudar vocês a inspirar outras pessoas. E compartilhar o propósito delas. E compartilhar os seus propósitos, exatamente. Então eu quero ajudar vocês a levar a mensagem de vocês para várias outras pessoas, não importa qual é o tema que você fala, cara. Não importa se você fala sobre economia, sobre motivação, sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre terapia, sei lá. Você de uma forma ou de outra, levando a sua mensagem, você está ajudando pessoas. E se você está ajudando pessoas, é exatamente aquilo que você está fazendo. Você está ajudando a mostrar para elas que o controle da vida delas está aqui dentro. Você está ajudando elas a expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. Você está expulsando do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. Depois que essa ficha caiu na minha cabeça, caiu na cabeça da Natália, que esses palestrantes que estão entrando em contato com a gente são pessoas que dão tração à nossa missão e são pessoas que a gente tem total capacidade de ajudar, a gente não pensou duas vezes. Resolveu criar esse canal e compartilhar todas essas informações com você. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, é por isso que eu resolvi falar aqui durante todo esse tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter outras ideias de vídeo para trazer aqui para vocês. Eu vou pensar em alguns detalhes de coisas que... Eu vou entrar em mais profundamente em alguns detalhes, por exemplo, tipo, o que eu fiz lá no começo da Motive, quando eu contei essa história para vocês, que fez chegar de uma hora para outra 4 solicitações de orçamento por dia, quais foram as estratégias que eu tomei. Eu vou tentar gravar alguns vídeos para falar e compartilhar sobre isso com vocês, porque talvez sim, talvez não, mas pode ser que essa seja exatamente a estratégia que você precisa colocar aí na divulgação das suas palestras para as coisas acontecerem, tá bom? E eu quero também que vocês me ajudem a ter ideias, porque isso não é fácil. Esse negócio de gravar vídeo, de ter ideia para poder compartilhar com vocês, não é nada fácil. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários algumas ideias de vídeo, dificuldades que vocês têm aí para divulgar suas palestras, dificuldades que vocês têm para receber orçamento de palestras, coisas que vocês gostariam de saber sobre o mercado de palestras, sei lá. Coloquem aí nos comentários dicas de coisas que vocês gostariam que eu gravasse, porque se a gente já passou por isso, se a gente já superou isso, se a gente está tendo dificuldade atualmente com isso, vai ser um prazer para mim poder compartilhar com você, porque você é um parceiro meu e você está ajudando a expulsar o vitimismo e o complexo de vira-lata. Fechou? Antes de terminar, corte a cordinha. Valeu, galera! E essa é a página? Essa é a página? Qual é o nome da página? O nome da nossa página. O nome da nossa página nas redes sociais é Fica a Dica Palestrante. Então, fica a dica palestrante, corte a cordinha, valeu. Compartilha com seus amigos palestrantes para ajudarem eles também.